Boa tarde, bom dia neste caso. Meu nome é Naira Jacinta Fumo, estou aqui para proceder com mais uma resolução de exercícios. Agora vou resolver a ficha da reconciliação bancária neste caso. Temos aqui um exercício número 1, que diz: conhecem-se a seguinte informação da conta de depósito à ordem do BCI Fomento, a data de 31 de agosto último, relativo à Sociedade Escola Limitada. Temos dois mapas, neste caso aqui da empresa e do BCI, que pretende a elaboração da correspondente reconciliação bancária. No primeiro ponto temos aqui a ordem 0, que são os saldos iniciais da escritura da empresa e a escritura do banco. Como uma entrada, neste caso, o saldo para a empresa será a débito e para a empresa e para o banco, neste caso, será acreditado, pois temos o valor na escritura da empresa débito no valor de 2.595.000 e para a escritura do banco acreditar 2 milhões, neste caso 502.000. A primeira operação será um pagamento no ATM, neste caso da sociedade Score, no valor de 35.000. Como foi uma saída, neste caso, para a empresa, vamos creditar, neste caso, o valor. Nós temos aí a primeira operação de pagamento no ATM, que na escritura da empresa foi acreditar no valor de 35.000. A segunda operação foi um cheque, número 132, neste caso, a 125.000. Como foi uma saída, neste caso, para o banco, vamos colocar a débito e para a empresa a crédito. Então, como na escritura da empresa temos um valor de 125.000, a terceira operação foi um depósito em valor, vamos registrar na conta, neste caso do banco, valor de 200.000. Para a empresa, neste caso, foi neste caso a crédito, mas como foi um depósito, neste caso, como foi uma entrada para o banco, nós registramos a crédito, depois temos o valor de 200.000 a acreditar na escritura do banco. A operação número 4 foi de juros líquidos de depósito à ordem no valor de 12.000, que vamos registrar na escritura da empresa, neste caso, no valor de 12.000 a débito. E temos um cheque no valor de 330.000, no caso que registramos na conta da empresa a débito, e um outro cheque no valor de 500.000, de 25.000 que registramos a débito na escritura do banco. E a operação número 6, que foi depósito de valor, neste caso assim, o valor vem do extrato do banco, não do banco, neste caso da empresa, no valor de 500.000, colocamos acreditar na escritura da empresa. Neste caso foi um depósito, que foi uma saída, neste caso, foi uma saída, então corresponde a um crédito. Depois colocamos o valor acreditar na escritura da empresa. Para fazer, neste caso, o subtotal, multiplicamos todos os valores a débito na escritura da empresa, colocamos. O mesmo acontece para os outros. Para fazer o saldo reconciliado, neste caso, fazemos o maior valor, neste caso no subtotal, menos o valor, neste caso, mínimo, neste caso, e o resultado colocamos do lado onde temos o valor menor. O mesmo acontece para a escritura do banco, e o total será o somatório, neste caso, do subtotal e o saldo reconciliado, como podemos ver aí. O outro mapa, neste caso do exercício número 2, da sociedade Tiverica, que tem uma conta de depósito à ordem no Banco Bilis, em 31 de julho último, que tinha os seguintes saldos. Na empresa tinha um saldo de 3.890.320 meticais, que é este que colocamos a débito na escritura da empresa. E para o banco tínhamos um saldo inicial de 1.070.220, que é este que colocamos a acreditar na escritura do banco a crédito. A primeira operação foi a seguinte: ainda não tinha sido contabilizada pela empresa a amortização do empréstimo bancário no valor de 2 milhões. Aqui, como não tinha sido contabilizado para a empresa, então vamos contabilizar na escritura da empresa. Como foi
um empréstimo, nesse caso foi uma saída. Vamos colocar acreditar na escritura da empresa, como conseguimos verificar aí ilustrado no slide. A segunda operação foi a empresa ainda não tinha registrado os juros de depósito da ordem no valor de 50 mil meticais. Foi efetuada a retenção na fonte do imposto à taxa de 20%. Bom, nesse caso temos a discussão de juros líquidos da empresa. Bom, 20%, como é que encontramos os 40 mil neste caso, sendo que nos deram 50 mil. Bom, fiz os 50 mil neste caso, menos os 20% neste caso, que nos deu 40 mil, que foi uma entrada neste caso, porque foram uns juros neste caso para a empresa, que eu coloquei a débito na escritura da empresa. No dia. Bom, a terceira operação ainda não constava do extrato bancário, o cheque no valor de 257.985 emitido a favor do fornecedor Matias Matos Limitada. Aqui, como ainda não tinha sido contabilizada para a escritura da empresa neste caso, bom, foi um cheque em circulação que o banco não tinha conhecimento neste caso, e para o banco neste caso foi uma saída que vamos colocar a débito. Depois temos aí o mesmo valor a debitar na escritura do banco. A quarta operação foi de renovação do cartão, neste caso que ainda não tinha sido registrada pela empresa, que foi uma saída neste caso para a empresa, que foi a saída do dinheiro para a renovação do cartão de um trabalhador, neste caso da empresa, no valor de 25 mil, que colocamos acreditar na escritura da empresa. O outro dia foi um recâmbio da letra no valor de 500 mil meticais, tendo o banco debitado despesa de devolução de 5 mil meticais. O somatório de 500 mil, que é da letra, neste caso, e o valor da despesa de devolução foi de 5 mil. Fazemos o somatório, que deu 505 mil, que colocamos acreditar na escritura da empresa. E por fim temos que não constava do extrato bancário, depósito efetuado pela empresa no valor de 588.055 meticais. Bom, neste caso, como o banco não tinha nenhum conhecimento, neste caso não constava, essa operação vamos registrar na escritura, neste caso do banco, como foi uma saída, neste caso, foi uma entrada, neste caso, para o banco. Vamos colocar acreditar o mesmo valor e calculamos o subtotal, o saldo reconciliado e o total. Bom, o saldo reconciliado, né, da escritura da empresa e do banco foi de 1.400.320 meticais.